Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sean bienvenidos a más una clase de español. Yo soy Daniel, maestro de la lengua española. Vamos a mais uma classe. Sejam bem-vindos. Olá, galerinha, tudo bem? Eu sou o professor Daniel, professor de língua espanhola. Vamos para mais uma aula, dando um segmento aí, né, galera, nos nossos conteúdos estudados até agora. Nós vamos aí para a inferência parte 4. Ah, professor, não acaba mais não essa aula, inferência 1, 2, 3, 4, para que tanta aula sobre esse conteúdo? Então, galerinha, esse conteúdo ele é bem cobrado no Enem, é por isso que a gente tem que trabalhar ele com calma, né? Lembre-se que a gente estuda aqui aqueles que são mais cobrados no Enem, né? A gente tem língua espanhola desde o 6º ano, né? Ah, professor, eu não tive espanhol, mas no geral, né? Vocês têm espanhol desde o 6º ano. Então, vocês estudaram no ensino fundamental, no ensino médio. É claro que agora no novo ensino médio a gente tem algumas diferenças aí, né? Tem alguns ajustes. No primeiro não tem, né? Mas vocês que estão aí do outro lado, vocês ainda estão seguindo, galera, o antigo currículo, né? Então, vocês ainda estão naquele modelo que vocês tiveram espanhol tanto no primeiro quanto na segunda e agora na 3ª série. Tá? Então, a gente tem que trabalhar com aqueles conteúdos que são mais recorrentes, que o enunciador mais cobra da gente, né? Por isso, é uma competência que ela é bem cobrada, né? E é uma habilidade comunicativa que é mais trabalhada, a leitura e a compreensão, né? Relacionando sempre a inferência com a capacidade de você ler, compreender e, a partir da compreensão, né? Você fazer o que? Deduções lógicas, você deduzir de acordo com o texto, tá? Então ele é bem cobrado. O Enem é mesmo isso, é texto, interpretação, né? É inferência, ou seja, é um conteúdo bem recorrente. Então não podemos deixar de falar, né? Aí o tanto de oportunidades que tivermos aqui, tá? Então nossa aula de hoje vai ser trabalhada aí com o Resolve Enem, o volume 2 dessa vez, tá, galerinha? Tem o volume 1, né? Nós trabalhamos já com questões aqui do volume 1 e agora vamos trabalhar com o volume 2. Então, se você não pegou seu livro, dá tempo ainda, né? Você correr lá buscar, tá? E dar continuidade e acompanhar nós aqui para essa aula. Olha aí. Emotivo encontro em la universidade pública, né? Então, eu sempre digo, repito, né? Tem questões aí que tem um texto curto, outras nem tanto, né? Esse é um caso, nós temos o texto aí um pouco longo, tá? A gente vai sempre, primeiramente, para o enunciado, né? É importante nós entendermos o que o enunciador está querendo na questão, né? Isso aí nós já trabalhamos lá nas técnicas, né? Nas técnicas o quê? Nas técnicas de leitura, que é o scanner e o skim, né? Se você perdeu essa aula, entra lá na plataforma, né? Reveja. A gente não pode ir para um conteúdo seguinte sem ter aprendido o anterior, porque isso dificulta a nossa aprendizagem consequente, tá? Então, a gente pula aqui, né? Chega no enunciado e observe aí, né? O que o enunciador está querendo da questão. No discurso dirigido aos compatriotas radicados em Nova York, o então presidente Mujica expressa o desejo de que os cidadãos que vivem no Uruguai façam o quê, né? Qual o desejo que ele expressa? Então observe, galera, que no próprio enunciado a gente já tem que fazer algumas diferenças aí, né? Por exemplo, a palavra compatriota. Se eu não entender o que é o compatriota, né, eu não vou conseguir aí fazer relações lógicas no texto. Eu tenho que saber que compatriota é aquela pessoa que tem a mesma origem, possui a mesma origem que a minha. Exemplo, se eu nasci aqui em Rio Branco, Acre, e um compatriota meu vai ser um acreano, né? E toda vez que eu topar um acreano, seja em qualquer lugar do mundo,
Essa pessoa vai ser meu compatriota, né? Por quê? Porque ela nasceu na mesma localidade, né? E patriotismo relacionado a país, né? Então a gente tem o conterrâneo, né? Que é o mesmo município. E quando a gente está num outro país e fala compatriota, né, a gente fala que tem a mesma nacionalidade, porque patriotismo vem de nacionalidade, né? Então, olha o que é que o enunciador diz aí na questão. O discurso ele foi dirigido aos compatriotas radicados em Nova York, né? E ele está dizendo o quê? Que são, né, que o mandatário é uruguaio e as pessoas que vivem no Uruguai, né? Então, esse discurso aí, ele foi dirigido, né, aos compatriotas que estavam onde? Em Nova York, né, que estavam vivendo ali, que estavam radicados ali, né? Mas ele falou seus conterrâneos, né? Então, ele teve uma intenção com isso. Qual foi a intenção? Para isso, claro, eu vou precisar recorrer ao texto, né? Professor, a todo texto eu tenho que ler tudo. Depende da questão. Depende do seu grau de compreensão, né? Do seu nível de conhecimento de mundo também. Claro que se você é uma pessoa antenada, que assiste jornais frequentes, né? Que navega aí na internet em busca de notícias, não somente de ficar jogando Free Fire ou Facebook, né? Se você busca informações extras, você busca também aprender pelas redes sociais, você vai ser sempre uma pessoa mais ligada, tá? Então, a gente volta, né? Vamos trabalhar um pouco aqui da inferência com essa atividadezinha aqui, ela é chamada atividadezinha prévia, né? A gente está com a questão aí do Enem, a gente vai já dar seguimento, vamos já aprofundar nela, mas vamos fazer uma atividadezinha de conhecimento prévio, né? Assim, digamos que nós estamos trabalhando ali com a alimentação mais sólida. Agora eu vou dar para vocês um leite, né? Que é mais leve, né? Porque o alimento sólido a gente tem que mastigar para poder digerir. O leite a gente já ingere ele assim rapidamente. Então vamos chamar essa questão de leite aqui, tá? Que ela é café com leite, é tranquila. Por quê, galera? Para a gente trabalhar aí, né, com o descritor 3, o descritor da língua portuguesa, que faz justamente, né, trabalha com essa habilidade de você inferir o sentido da palavra, de uma expressão, né, de uma frase, de uma oração, né, tá? Então observe aqui, ó. A gente tem uma imagem. A imagem essa, né, galera, que é um recurso aí não verbal, tá? E observe que nós temos nessa imagem uma televisão, né? Um apoio da televisão que ali parece um hack, né? Ou qualquer lugar que você coloca a televisão, né? Naqueles modelos mais antigos, ainda que tem uma TV de tubo, com antena, tudo mais. E temos ali ao lado uma lata de lixo, né? Uma mulher que representa aí a dona de casa, que está com a vassoura. Vassoura essa daquele modelo antigo de palha, né? Daquelas de bruxa mesmo. E uma pá, né? Eu observo que da televisão sai um monte de blá, 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 né? Blá, 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 galera. E cai dentro da lata de lixo. E um monte tá no chão também. Cai no chão, cai na lata de lixo, né? Cai por todo lugar. E aí temos ali, né? Uma questão, ó. É nesse texto, o uso da expressão blá, 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 ou seja, o uso da expressão blá, 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 foi usado aí, galera, com qual intenção, né? Interessante. A gente analisa o recurso não verbal, a gente tem que analisar até com mais cautela do que o verbal, né? Porque o verbal, querendo ou não, ele coloca palavras, né? Ele relaciona os vocábulos, né? No sentido de garantir uma coesão, coerência. Já o recurso não verbal, ele não tem essa preocupação, porque ele expressa tudo o que ele quer falar através de imagem. Então eu tenho que analisar tudo da imagem, né? A cor, o plano, o fundo, os objetos que estão envolvidos, o contexto. A gente tem que mobilizar, galera, vários conhecimentos aí de mundo, tá? Então há uma intencionalidade. Olha lá, qual a intencionalidade ali, né? Apresenta a habla demorada, ou seja, apresenta uma fala demorada, né? Longa. B, determina el ruído hecho por la tela, ou seja, determina o barulho. Então quer dizer que esse blá 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 é o barulho que está saindo da televisão.
C. Indica a proximidade, né, entre a TV e os telespectadores. Então, ele apresenta essa relação de proximidade. D. Retoma a conversa entre os participantes do programa. Então, quer dizer que os participantes do programa estão conversando e eles retomam ali. Ou E. Sugere a qualidade do que está sendo falado. O que é que vocês acham aí, galerinha? Você de casa, você pode aí pensar, anotar a sua resposta. O que é que você pensa? Qual é a dica aí para acertar, galera? Olha lá, utiliza o conhecimento prévio, né? O que é o conhecimento prévio? É aquele que você traz consigo, seu conhecimento de mundo, aquilo que você adquiriu ao longo da vida, tá? Tenta, né, lembrar do propósito comunicativo do gênero. Isso é muito importante, galera, quando a gente está trabalhando tipologia textual, gênero textual, né? Aí os professores relacionam muito os dois, porque um não tem como estar fora do outro, né? Eu utilizo o tipo para falar do gênero, dentro do gênero prevalece um tipo, né? E toda hora se faz essa relação entre gênero e tipo. Então, se você entende o propósito do gênero, né? Isso também está um pouco relacionado às funções da linguagem. Você vai saber que geralmente, né, as charges, que é o gênero em questão aí, a charge, o propósito dela comunicativa geralmente é trazer uma discussão à tona, ela é fazer uma crítica, né? E qual a crítica aí à televisão que está sendo feita? Com esse monte de blá 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 jogando dentro do lixo, né? Muito se fala aí da qualidade daquilo que a gente escuta, daquilo que a gente assiste, daquilo que a gente acessa, né, galera? Inclusive, agora há pouco eu estava falando de você usar ferramentas tecnológicas aí, as suas redes sociais, para aprender, né? Para expandir, para ampliar seu conhecimento. Mas será que é sempre isso que você faz? Será que você tem usado suas ferramentas aí tecnológicas, né, com intuitos educacionais, hein, galera? Será que é isso? Ou vocês também utilizam para, né, só para passar o tempo aí, para fazer atividades de entretenimento? Então fica a reflexão, né? A charge ela é bem pontual aí. Blá 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 dentro do lixo, galera, é lógico. Tá dizendo que a TV só tem transmitido bobagem, besteira, programações, né, que não agregam nada de conhecimento a ninguém. Então, com certeza, sugere a qualidade do que está sendo falado, ou seja, a qualidade lixo, né? Então, essa atividade foi tranquila, né, galera? Agora vamos voltar aí para a nossa questão do Enem, para ver que com essas informações e tudo que a gente falou e abordou nessa aula e nas anteriores, vão servir aí de embasamento para você acertar esta, né? Então vamos lá. Emotivo encontro na universidade. Está dizendo no local, né? Na universidade pública e tal. E aí dá seguimento, ó. O então mandatário uruguaio, né, recebeu o carinho dos seus compatriotas residentes em Nova York e informou sobre a evolução do país, as políticas de governo, os avanços e as contas pendentes, como em ocasiões similares, né, se multiplicaram ao nosso respeito e emoção. Uma nação é uma formidável sentimento de um nos outros, né? Ou seja, é um sentimento de nós, é um sentimento nosso, identitatário, ele é particular, né? É a mesma coisa que dizer, só criando do pé rachado, aí bate no peito, né? Eu gosto da açaí, da farinha de Cruzeiro do Sul, é esse sentimento de pertencimento, galera. E aí vai continuando ali, né? Mujica começou o seu discurso relatando, né, o ocorrido de outras experiências de comunidades no exílio. Muito de vocês, né, aí a palavra echaram, né, já é uma palavra mais complicada, mas echaram raízes, ou seja, criaram raízes, galera. Tem filhos e não podem cometer a agressão, né, de desquarrale, que quer dizer o quê? Não pode cometer a agressão de rasgar a vida, né? Ou seja, aí foi empregado num sentido, né, de figura de linguagem, galera. Rasgar a vida é no sentido assim, ó, eu não posso abandonar minhas raízes. Eu não posso esquecer que eu sou acriano. Não é porque eu tô lá nos States, né, ou lá no Sudeste aí, numa boa posição social, né, bem de vida, rico,
que eu vou esquecer da minha origem acriana, né? Então ele fala isso, rasgar a vida é você não abandonar suas origens, né? Tem que carregar com essa nostalgia de ser de allá, pero estar cá. Ou seja, você tem que carregar a nostalgia de ser de um lugar e viver no outro, né? Recentemente, perdão, né? A gente teve essa onda de acrianos indo morar em Santa Catarina, né? Eu acompanho isso na rede social. E aí, de vez em quando, né, esses acrianos foram para lá, aí eles ainda estão nos grupos sociais daqui, né? Grupo de gastronomia, são os grupos aí do Facebook, né? Da Marketplace da vida, tá? E aí, de vez em quando alguém posta lá naqueles grupos de gastronomia a culinária acriana, né? O açaí não sei da onde, o tacacá. Aí eles vão lá, né? Lá, poxa vida, saudade da terrinha, não sei o quê, né? Ah, eu já estou morando há 4 anos fora do estado, mas sinto saudade. Nostalgia. Ou seja, nostalgia é essa melancolia que a gente sente, né? Saudade da terra, na verdade, né? Saudade da minha terra querida. Então é isso que o mandatário aí, o presidente falou, né, o Zé Radicado. Você sente a nostalgia de ser do Uruguai, tá vivendo aqui em Nova York, Estados Unidos, idioma diferente, inglês, né? Então ele vai falando isso, vai relatando. E aí ele fala, né, estamos enganjados aí, né, metidos, estamos envolvidos na luta para melhorar as circunstâncias. Cara, aquele discurso de político, né? De fazer aquela contextualização, de colocar o sentimento nacionalista, de dizer nós vamos melhorar as condições, né? Tudo aquilo que a política ela está envolvida, né? E aí vai falando, né? Facilidade, apoio, disse o presidente. E aí no último parágrafo, né? Diz que Mujica se referiu aí a algumas críticas que ele recebeu de algumas políticas sociais. Aí, interessante, galera, esse último parágrafo, né? Porque ele diz que recebeu críticas de políticas sociais. Se você não tem um conhecimento prévio, você vai dizer, professor, o que são políticas sociais, né? E aí observe que nós já temos que inferir aqui do que se trata as políticas sociais, né? E isso é muito interessante porque ajuda também você na redação, porque o aluno, às vezes, lá na proposta de conclusão, né, eu já vi muito isso em redação, os alunos colocarem que a solução para determinado tema é a inserção de políticas sociais voltadas ao combate das doenças, voltadas ao combate da violência contra as mulheres, políticas sociais de apoio ao ensino especial no Brasil. E aí ele só muda o tema da redação, né? Mas a proposta é a mesma, é a inclusão de políticas públicas, sociais, disso, daquilo, né? Então, ele é um tema bem recorrente também, né? Aliás, é uma proposta, né? Quando se fala em política inclusiva, você tem essas políticas sociais, que é aquela voltada aos mais pobres, né? Aí entra muito aquela questão das bandeiras, né? A bandeira social, né? A bandeira já mais liberal, entra esses viés, tá? E aí ele fala da crítica que ele recebeu, porque ele defende políticas sociais, né? E aí ele fala dele ali, né? Essa aspa aí abre o pensamento dele, a fala, o discurso, tá? Olha lá. Nos acusam de que damos sem contrapartida, ou seja, nos acusam que nós damos sem receber nada em volta, né? Nos dizem, né, que a gente não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar, né? Então ele falou aí abertamente, olha, estão me criticando porque eu crio algumas políticas aí para ajudar os pobres e estão dizendo, né, que dizem que o certo não é dar o peixe, mas sim a vara e ensinar a pescar, né? E aí ele faz ali, né, em tom de ironia, aí ele estabelece ali, ó, observe que ele responde em tom de ironia, perdão, né? E porém, quando você quebrou a vara e quebrou o bote, né? Essa palavra fanaste são 2 verbos que quer dizer quebrar, tá? E se a vara quebrou e o bote quebrou? Vai pedir, o que você vai pedir, né? Então, se você não tem vara, não tem bote, galera, isso foi utilizado, né? Se você fosse fazer uma análise mais profunda aí nesse texto, iria ver que ele não falou de vara de pescar e nem de bote, não, galera. Essa vara e bote se refere ao quê?
a geração e criação de empregos, né? Porque o que é que faz uma pessoa ter dinheiro? Qual a política que faz com que você tenha dinheiro? É dar dinheiro? Não, é geração de emprego e renda, né? Então ele acusa também os governantes anteriores de não gerarem emprego. Então ele diz assim, ó, é um fardo que eu não vou carregar, porque isso já vem antes de mim. Se o país não gerou emprego, que culpa eu tenho? Então o certo é prover o mínimo ali para depois a gente estabelecer políticas públicas. É claro que a discussão dentro do texto não é política, né? Mas você tem que fazer essas inferências para poder ajudar você também na compreensão do enunciador, né? Com isso, ó, a gente chega próximo da política do que está sendo expressado ali, ó, né? Então, olha só, qual no discurso dirigido aos compatriotas, né? O então presidente expressa o desejo. Qual o desejo que ele expressa referente aos cidadãos que vivem no Uruguai? Apoia as políticas públicas afirmativas? Galera, é claro que política pública afirmativa é um tipo de política social. Mas ele não citou especificamente as cotas, né, afirmativa. Ele falou políticas no amplo aí, no cunho, bem aberto, bem genérico, tá? Integre-se ao processo de globalização, nem foi citado o processo de globalização, né? Cultivem o sentimento nacionalista, né? É claro, por isso que a gente tem que entender, galera, porque cultivar o sentimento nacionalista foi citado ali, né? Mas não foi a intencionalidade dele, né? Ele falou o sentimento que a gente carrega, né? O sentimento que todos nós nos carregamos quando temos essa identidade de pertencimento, tá? Mas a intenção dele, todo esse discurso político, né? Galera, olha lá, a letra E, vamos observar, tenha melhores condições de vida. Se a gente for por um viés político, né? Às vezes a gente não precisava nem ler a questão toda. Já vai dizer, é político? Político vai prometer sempre mundos e fundos, então sempre vai prometer melhores condições de vida, né? Eu vou ofertar casa, vou dar emprego, vou gerar renda, vou construir não sei o quê, vou ornamentar não sei da onde. Ou seja, ele promete mundos e fundos, né? Então, se você fosse com um viés aqui bem crítico mesmo, já ia marcar essa, né? Claro que o risco de errar também é grande, porque você tem que ver o enunciado, né, e o texto para fazer a associação. Mas a resposta é essa mesmo, tá? Tenham melhores condições de vida. Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais uma aula. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque. Hasta luego!